Antes de você tirar qualquer conclusão, antes de formar uma opinião sobre mim, eu só te peço uma coisa: escuta até o fim. Eu sei exatamente o que esse título parece. Eu sei o que você pensou quando leu. E, sinceramente, eu não te culpo. Se eu estivesse do outro lado, provavelmente pensaria o mesmo. Mas a verdade é sempre mais complicada do que parece na superfície. Quando eu falo ferramenta, talvez não seja exatamente o que você está imaginando. Ou talvez seja. Mas não do jeito que você pensa. Meu nome é Renata. Tenho 34 anos. Sou casada há quase 8. E, por fora, minha vida parece perfeita. Sabe aquele tipo de relacionamento que todo mundo olha e diz: eles são tão tranquilos juntos? Era assim que as pessoas descreviam a gente. Sem brigas. Sem escândalos. Sem drama. Mas também, sem muita coisa. Porque existe uma diferença enorme entre paz e vazio. E foi isso que eu comecei a perceber, aos poucos, sem nem saber explicar direito. A gente ainda dividia a mesma casa, a mesma cama, a mesma rotina. Mas já não dividia mais o olhar. Não tinha mais aquele interesse genuíno. Aquela curiosidade sobre o outro. Era como se a gente tivesse virado dois estranhos bem educados, vivendo sob o mesmo teto. E o pior? Demorou para eu perceber. Porque a rotina engana. Ela dá uma falsa sensação de estabilidade, de segurança. Mas, no fundo, ela pode estar escondendo um silêncio enorme. E foi nesse silêncio que tudo começou. Não de uma forma escandalosa. Não de um jeito planejado. Mas de um jeito simples. Quase banal. Uma infiltração na parede da sala. Engraçado, né? Às vezes, a vida muda por causa de coisas pequenas. Quase ridículas. Uma mancha de umidade. Uma parede descascando. E, de repente, você está vivendo algo que nunca imaginou. Eu lembro do dia em que percebi a infiltração. Fiquei ali parada, olhando aquela mancha escura crescendo devagar, como se fosse nada. Mas não era nada. Porque aquilo era só o começo. Meu marido mal deu atenção quando comentei. Depois a gente vê isso, ele disse, sem nem levantar os olhos do celular. E ficou por isso mesmo. Dias passaram. A mancha cresceu. E, de alguma forma estranha, eu também senti que algo dentro de mim estava crescendo junto com ela. Uma inquietação. Um incômodo difícil de explicar. Como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. Mesmo que eu não soubesse o quê. Até que eu tomei a decisão sozinha. Chamei alguém para resolver. Um pedreiro. Simples assim. Sem imaginar que aquela decisão, tão prática, tão comum, ia mexer com muito mais do que uma parede. Porque, às vezes, não é sobre o que a gente vê. É sobre o que a gente sente sem perceber. E quando eu digo que fui surpreendida pelo tamanho da ferramenta, eu não estou falando só de algo físico. Estou falando de impacto. De presença. De algo que entrou na minha vida sem pedir licença. E bagunçou tudo o que eu achava que estava no lugar. Você já sentiu isso alguma vez? De algo aparentemente pequeno virar grande demais dentro de você? Porque foi exatamente assim que começou. Sem intenção. Sem maldade. Mas também, sem volta. E talvez seja isso que mais assusta. Não é o erro em si. É perceber que, no fundo, ele começou muito antes do que a gente gosta de admitir. A gente ainda dividia a mesma casa. Mas já não dividia mais nada. E demorou para eu aceitar isso. Porque, por muito tempo, eu me convenci de que aquilo era normal. Que todo relacionamento, depois de alguns anos, fica mais tranquilo. Menos intenso. Menos apaixonado. Mais estável. E estabilidade não é ruim, né? Foi isso que eu repeti para mim mesma durante meses. Talvez anos. Mas existe uma diferença muito grande entre estabilidade e ausência. Entre paz e indiferença. Meu marido nunca foi um homem ruim. Nunca me tratou mal. Nunca me desrespeitou de forma direta. Mas também, não me via mais. E isso é difícil de explicar. Porque não é algo que você consegue apontar com clareza. Não é uma briga específica. Não é uma palavra dura. É justamente o contrário. É a falta. A falta de interesse. De curiosidade. De presença de verdade. A gente acordava juntos, mas não se olhava. Tomava café na mesma mesa. Cada um no próprio celular.
À noite, ele chegava cansado do trabalho, ligava a televisão, e a gente passava horas no mesmo sofá, em silêncio. Um silêncio confortável para ele. Mas, para mim, começou a virar um barulho insuportável. Sabe quando o silêncio da casa começa a fazer barulho dentro de você? Foi exatamente assim. Eu tentava puxar assunto às vezes. Perguntava sobre o dia dele. Contava alguma coisa do meu. Mas as respostas eram sempre curtas. Automáticas. Foi tranquilo. Normal. Depois a gente fala disso. E esse depois, ou nunca chegava. No começo, eu insistia. Depois, fui diminuindo. Até que parei completamente. E acho que foi aí que eu percebi que a gente não estava mais construindo nada juntos. Só estava mantendo a casa, a rotina, a aparência, mas não o relacionamento. E isso dói de um jeito estranho. Porque não é uma dor explosiva. Não é aquela dor que vem de uma traição clara, de uma briga, de um fim. É uma dor silenciosa, lenta, que vai se acumulando, até você perceber que já está vazia. Teve uma noite que ficou marcada para mim. A gente estava deitado na cama, lado a lado. A luz apagada. O quarto em silêncio. E eu virei pro lado dele. Fiquei olhando, esperando que ele percebesse. Que olhasse de volta. Que dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Mas ele não percebeu. Ou talvez tenha percebido. E escolheu não reagir. Não sei o que é pior. Naquele momento, eu senti uma coisa muito clara. Eu estava sozinha. Mesmo acompanhada. E acho que não existe solidão maior do que essa. Porque quando você está realmente sozinho, você espera isso. Mas quando você está com alguém, e ainda assim se sente invisível, é como se tivesse algo errado com você. Eu comecei a me questionar. Será que eu tinha mudado? Será que eu já não era interessante? Será que eu tinha deixado de ser suficiente? Esses pensamentos vão entrando devagar. E quando você percebe, eles já estão fazendo parte de você. E foi assim que eu fui me fechando. Parando de falar. Parando de tentar. Aceitando aquele quase, como se fosse o suficiente. Mas não era. Nunca foi. Porque, no fundo, todo mundo quer ser visto. Quer ser desejado. Quer ser percebido de verdade. E quando isso falta, qualquer pequena atenção começa a parecer grande demais. Qualquer presença diferente começa a mexer com coisas que estavam adormecidas. E eu não estou dizendo isso para justificar o que aconteceu depois. Não mesmo. Porque eu sei que existem limites. E sei que eles existem por um motivo. Mas também sei que ninguém cruza uma linha do nada. A linha vai sendo apagada aos poucos. Desgastada pela rotina. Pela ausência. Pelo silêncio. Até que, quando você percebe, ela já não está mais tão visível assim. E foi exatamente nesse estado, de vazio, de dúvida, de necessidade silenciosa, que algo novo entrou na minha vida. Sem aviso. Sem intenção. Mas com um impacto que eu nunca imaginei. Era só uma reforma. Pelo menos, era isso que eu pensava. Uma infiltração na parede da sala, nada muito sério. Daquelas coisas que você resolve em poucos dias e esquece logo depois. Mas, olhando agora, eu sei que não foi só isso. Porque, de alguma forma estranha, parecia que alguma coisa dentro de mim também estava sendo mexida. Eu procurei o contato de um pedreiro por indicação de uma vizinha. Nem pensei muito. Só queria resolver o problema antes que piorasse. Quando ele chegou pela primeira vez, eu nem dei tanta atenção. Abri a porta, expliquei a situação, mostrei a parede. Tudo de forma prática. Direta. Como qualquer pessoa faria. Mas teve um momento, pequeno, quase insignificante, que ficou na minha cabeça. Quando ele entrou, olhou ao redor com atenção. Não de um jeito invasivo. Mas de um jeito presente. Como se realmente estivesse ali. E isso já era diferente do que eu estava acostumada. Ele não falou muito naquele primeiro dia. Só o necessário. Mas escutava. E hoje em dia, isso já é raro, né? Alguém que realmente escuta. Ele analisou a parede, passou a mão na parte úmida, observou os detalhes. E depois disse: isso aqui dá para resolver. Mas vai precisar mexer um pouco mais fundo. Na hora, eu nem dei importância para a frase. Mas depois, ela ficou ecoando na minha cabeça. Mexer mais fundo. Engraçado como algumas palavras parecem simples,
mas carregam mais coisa do que deveriam. Ele começou o trabalho no dia seguinte. E, de repente, minha rotina mudou. O som das ferramentas pela manhã. O vai e vem dentro de casa. A presença de alguém ali, quebrando aquele silêncio que tinha virado parte da minha vida. No começo, eu estranhei. Não estava acostumada com alguém circulando pela casa, ocupando espaço, fazendo barulho. Mas depois de algumas horas, eu percebi uma coisa. Aquilo não me incomodava. Na verdade, me fazia sentir menos sozinha. Eu tentava continuar com minhas coisas. Trabalho, tarefas, distrações. Mas, vez ou outra, meus olhos iam até ele. Sem motivo específico. Só curiosidade. Ele trabalhava de forma concentrada. Segura. Sem pressa, mas também sem hesitação. E tinha algo nisso, algo difícil de explicar. Uma firmeza. Uma presença. Como se ele soubesse exatamente o que estava fazendo. E, talvez por causa disso, eu comecei a prestar mais atenção do que deveria. Não nele exatamente, mas na sensação que aquilo me causava. Porque fazia tempo, muito tempo, que eu não reparava em alguém assim. E isso me deixou desconcertada. Eu não queria sentir aquilo. Nem entender direito o que era. Então ignorei. Ou tentei. Mas, ao longo dos dias, a casa começou a mudar. A parede foi sendo aberta. As partes danificadas, removidas. O problema, exposto. E, de alguma forma estranha, eu senti que algo parecido estava acontecendo comigo. Camadas sendo retiradas. Partes que eu nem lembrava mais, voltando à superfície. Era só uma reforma. Mas parecia maior do que isso. Muito maior. E eu ainda não sabia. Mas aquela presença, aquele movimento, aquele concerto, o ia acabar mexendo com estruturas que eu nem sabia que estavam frágeis. Porque, às vezes, a gente acha que está apenas arrumando o que está quebrado por fora. Mas descobre, tarde demais, que o que realmente precisava de atenção, estava por dentro. Com o passar dos dias, a presença dele deixou de ser apenas parte da reforma. Virou parte da minha rotina. E, sem que eu percebesse direito como, também começou a ocupar um espaço dentro de mim. Ele chegava sempre no mesmo horário. Pontual. Cumprimentava com um bom dia simples, mas diferente. Não era automático. Não era distraído. Era presente. E isso, por si só, já causava um efeito estranho em mim. Porque fazia tempo que ninguém realmente parecia estar ali quando falava comigo. No começo, nossas interações eram rápidas. Coisas básicas. Vai fazer barulho agora, tá? Pode usar água aqui? Acho que hoje termino essa parte. Mas, aos poucos, essas frases começaram a se estender. Pequenos comentários. Perguntas simples. Você trabalha de casa? Essa infiltração já estava aí há muito tempo? Nada demais. Mas tinha algo no jeito que ele perguntava, que me fazia querer responder mais do que o necessário. E eu respondia. Sem perceber. Sem planejar. Era natural. Leve. E, ao mesmo tempo, perigoso. Porque não era sobre o que estava sendo dito. Era sobre como eu me sentia sendo ouvida. Ele não dizia muita coisa, mas parecia enxergar mais do que qualquer um. E isso mexeu comigo. Mais do que deveria. Teve um dia específico que ficou marcado. Eu estava na cozinha, fazendo café, quando ele apareceu na porta. Parou ali por um segundo, observando. Você sempre fica em silêncio assim? Ele perguntou. Eu ri, meio sem graça. Acho que sim. Por quê? Ele deu de ombros, apoiando o corpo na parede. Sei lá. Parece que você pensa muito. Aquilo me pegou de surpresa. Porque não era uma pergunta comum. Nem um comentário qualquer. Era percepção. E eu não soube o que responder na hora. Só desviei o olhar, fingindo que estava ocupada demais com o café. Mas, por dentro, alguma coisa tinha sido tocada. De um jeito que eu não esperava. E, a partir daquele momento, eu comecei a notar mais. Os detalhes. O jeito que ele prestava atenção nas coisas. O cuidado com o trabalho. A forma como ele falava, olhando nos olhos. Sem pressa. Sem distração. Como se cada momento ali tivesse importância. Era o oposto da minha realidade dentro de casa. Porque com meu marido, tudo parecia automático. Previsível. Distante. Já com ele,
Tudo parecia vivo, mesmo nas coisas mais simples. Uma conversa curta, um olhar demorado, um silêncio compartilhado. E foi nos silêncios que eu mais senti que alguma coisa estava diferente entre a gente. Porque não eram silêncios vazios. Eram silêncios cheios de presença, de consciência, de algo que não precisava ser dito, mas era percebido. E isso começou a me confundir. Eu tentava racionalizar, dizer para mim mesma que era só impressão, que eu estava carente, que era só o contraste com o meu casamento. E talvez fosse. Mas, mesmo sabendo disso, eu não conseguia ignorar o efeito que aquilo causava em mim. Porque fazia tempo, muito tempo, que eu não me sentia assim. Vista. Não de forma superficial. Não como alguém que cumpre um papel. Mas como alguém que existe de verdade. E é aí que mora o perigo. Não é no que acontece de forma explícita. É no que cresce em silêncio. No que se instala devagar, sem que a gente perceba. E quando eu dei por mim, já não era mais só sobre a presença dele na minha casa. Era sobre a presença dele dentro dos meus pensamentos. E isso já não era mais tão simples de ignorar. Eu não sei dizer exatamente quando começou. Se foi naquele dia na cozinha, ou nos pequenos olhares que vieram depois. Mas teve um momento específico, um detalhe aparentemente simples, que mudou tudo. Foi numa tarde comum. Ele estava na sala, trabalhando na parte mais afetada da parede. Aquela que precisou ser aberta mais fundo. O som das ferramentas já fazia parte do ambiente. Martelo. Raspagem. Movimento constante. Eu estava no sofá, fingindo mexer no celular. Mas, na verdade, observando. Sem intenção clara. Ou pelo menos, era isso que eu dizia para mim mesma. Foi quando ele parou por um instante. Apoiou uma das ferramentas no chão. E pegou outra. Mais pesada. Mais firme. Eu não sei por que aquilo me chamou a atenção. Talvez tenha sido o gesto. A forma como ele segurou. Seguro. Natural. Sem esforço aparente. Como se estivesse completamente no controle do que fazia. E foi ali, naquele momento pequeno, que eu percebi. Não era só o tamanho da ferramenta. Era o jeito que ele usava. Com firmeza. Com segurança. Com presença. E isso mexeu comigo de um jeito inesperado. Porque não era sobre a ferramenta em si. Era o que ela representava. A capacidade de resolver. De agir. De sustentar. Coisas que, sem que eu percebesse, estavam faltando na minha vida. Eu desviei o olhar rapidamente, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Mas o incômodo já estava ali. E não era um incômodo ruim. Era inquietação. Curiosidade. Uma sensação difícil de ignorar. Ele voltou a trabalhar, como se nada tivesse acontecido. Mas, para mim, alguma coisa já tinha mudado. Porque, a partir daquele momento, eu comecei a enxergar ele de outra forma. Não como o pedreiro, mas como um homem. E isso foi o começo do problema. Nos dias seguintes, eu me peguei prestando atenção em coisas que antes passariam despercebidas. O jeito que ele se movimentava. A concentração no olhar. A tranquilidade com que lidava com cada etapa do trabalho. Nada parecia forçado. Nada parecia inseguro. E, de alguma forma, aquilo me transmitia uma sensação que eu não sentia há muito tempo. Segurança. Não física, mas emocional. Como se, perto dele, as coisas fizessem mais sentido. E isso me assustou. Porque não deveria ser assim. Não com ele. Não naquela situação. Não dentro da minha própria casa. Eu tentei me afastar. Ficar mais no quarto. Evitar contato desnecessário. Mas era inútil. Porque não era mais sobre proximidade física. Era sobre percepção. E quando você começa a perceber alguém de forma diferente, não tem como simplesmente desligar isso. Teve um momento, dias depois, que reforçou tudo. Eu passei pela sala enquanto ele trabalhava. Ele levantou os olhos por um segundo. E naquele olhar, tinha consciência. Não foi longo. Não foi explícito. Mas foi suficiente. Suficiente para eu entender que não era só eu que tinha percebido. E isso fez meu coração acelerar. De um jeito errado. De um jeito que eu não queria admitir. Porque, naquele instante, ficou claro. Aquilo não era mais só uma reforma. Não era só convivência.
Não era só carência da minha parte. Era algo que estava sendo construído, em silêncio. E que tinha começado com um detalhe pequeno. Uma ferramenta. Um gesto. Uma presença. Mas que agora, já tinha se transformado em algo maior. Muito maior do que eu estava pronta para enfrentar. Eu não sei exatamente quando deixou de ser só conversa. Talvez não tenha sido em um momento específico. Talvez tenha sido aos poucos, em pequenos gestos, em olhares que duravam um segundo a mais, em silêncios que diziam mais do que palavras. Mas teve um dia em que ficou impossível fingir que não estava acontecendo nada. Era fim de tarde. A luz entrava pela janela da sala, mais suave, quase dourada. A casa estava diferente. Mais quieta do que o normal. Ou talvez fosse só a minha percepção. Ele estava terminando uma parte da parede. E eu estava ali, parada, observando. Sem motivo. Ou pelo menos, sem um motivo que eu quisesse admitir. Já tá quase pronto, ele disse, sem olhar diretamente para mim. Eu assenti. Tá ficando bom. Silêncio. Mas não era um silêncio comum. Era aquele tipo de silêncio que carrega alguma coisa no ar. Densa. Quase palpável. E, de repente, ele parou o que estava fazendo. Virou o rosto na minha direção. E ficou me olhando. Não foi rápido. Não foi distraído. Foi direto. E, naquele momento, eu senti. Senti que alguma coisa tinha ultrapassado um limite. Sem toque. Sem palavras. Mas já tinha passado. Meu coração acelerou. E eu deveria ter saído dali. Deveria ter quebrado aquele momento. Falado qualquer coisa. Inventado uma desculpa. Mas eu não fiz nada disso. Fiquei. E isso já foi uma escolha. Mesmo que silenciosa. Você anda muito quieta, ele disse, a voz baixa. Eu respirei fundo. Eu sempre fui assim. Ele deu um leve sorriso. Não, não é isso. Ele deu um passo na minha direção. Lento. Cauteloso. É como se você estivesse guardando muita coisa. Aquilo me atravessou de um jeito que eu não esperava. Porque era verdade. E eu não estava acostumada a alguém perceber isso. Ainda mais, alguém como ele. Eu tentei manter a postura. Todo mundo guarda alguma coisa. Ele assentiu devagar. Mas nem todo mundo deixa transparecer. Silêncio de novo. E dessa vez, mais pesado. Mais próximo. Mais difícil de ignorar. Eu sabia que aquilo já não era só conversa. Era alguma coisa que eu não devia sentir. E, ainda assim, eu sentia. De forma clara. Intensa. Incontrolável. Ele estava perto agora. Não o suficiente para encostar. Mas o bastante para que eu percebesse cada detalhe. A respiração. A presença. E, principalmente, o olhar. Aquele olhar que não era mais neutro. Não era mais casual. Era consciente. E eu sabia que o meu também era. Você já teve aquele momento em que tudo dentro de você diz para, mas você simplesmente não consegue? Porque foi exatamente assim. Eu podia ter saído. Podia ter interrompido. Mas fiquei. E isso mudou tudo. Ele não me tocou. Não aconteceu nada que alguém de fora pudesse apontar. Mas, ali, naquele espaço pequeno entre a gente, alguma coisa aconteceu. Algo invisível. Mas impossível de negar. Era como se a gente tivesse cruzado uma linha. Sem nem saber exatamente onde ela estava. E talvez seja isso que torna tudo mais complicado. Não existe um momento claro. Não existe um "foi aqui". Só existe a sensação de que, quando você percebe, já foi. E não tem mais como voltar pro lugar de antes. A gente ficou ali por alguns segundos. Ou minutos. Eu nem sei dizer. O tempo pareceu suspenso. Até que ele desviou o olhar primeiro. Deu um passo para trás. E voltou pro trabalho. Como se nada tivesse acontecido. Mas tinha. E a gente sabia. Os dois sabiam. Sem precisar dizer uma palavra. E foi nesse momento que eu entendi uma coisa. O problema nunca foi o toque. Nunca foi a ação. Foi o sentimento. Porque, quando ele aparece, não tem mais como fingir que você não cruzou a linha. Mesmo que ninguém mais veja. A casa voltou ao silêncio. Mas dentro de mim estava mais barulhento do que nunca. Foi estranho. Porque, por fora, tudo parecia exatamente igual. A sala. A parede ainda em reforma.
Os objetos no mesmo lugar. Nada tinha mudado. E, ao mesmo tempo, tudo estava diferente. Eu sentei no sofá depois que ele saiu naquele dia. Fiquei ali, parada, olhando pro nada, tentando organizar o que tinha acontecido. Mas não dava. Porque não era algo simples. Não era um momento que dava para explicar com lógica. Era sensação. Era impulso. Era erro. E foi essa palavra que começou a ecoar na minha cabeça. Erro. Repetida. Insistente. Como se minha própria mente estivesse tentando me acordar. Mas já era tarde demais para isso. Porque a linha, aquela linha que eu sabia que existia, já tinha sido cruzada. E não tinha como voltar atrás. Eu levantei e comecei a andar pela casa. Sem direção. Só, tentando aliviar aquele peso que parecia ter se instalado dentro de mim. Passei pela parede aberta da sala. Os tijolos expostos. A parte interna, antes escondida, agora totalmente visível. E aquilo me atingiu de um jeito estranho. Porque parecia um reflexo do que estava acontecendo comigo. Por fora, tudo intacto. Por dentro, exposto. Confuso. Vulnerável. Eu encostei na parede devagar, passando os dedos pela superfície irregular. E pensei, como foi que eu deixei chegar nesse ponto? Porque não foi de repente. Agora eu via isso com clareza. Foi aos poucos. Nos silêncios. Nos olhares. Na necessidade de me sentir vista. E, quando eu percebi, já estava envolvida demais para recuar com facilidade. Mas entender isso não aliviava a culpa. Pelo contrário, só tornava tudo mais pesado. Porque significava que, no fundo, eu deixei acontecer. Mesmo sabendo. Mesmo sentindo que estava errado. Eu fui até o quarto e sentei na cama. O mesmo quarto onde, por tantas noites, eu me senti invisível. E agora, ironicamente, era ali que eu me sentia mais exposta. Mais consciente de mim mesma. Mais responsável. Você já se sentiu assim? Como se, de repente, enxergasse tudo com clareza. Mas essa clareza não trouxesse paz. Só peso. Eu deitei, olhando pro teto, tentando desacelerar os pensamentos. Mas era impossível. Cada detalhe voltava. Cada sensação. Cada escolha. E, no meio disso tudo, uma pergunta insistente: valeu a pena? E eu não sabia responder. Porque, ao mesmo tempo em que eu sentia a culpa, também existia outra coisa. Uma lembrança viva. Intensa. De algo que me fez sentir presente. De verdade. E isso me confundia ainda mais. Porque não era preto e branco. Nunca é. A vida não funciona assim. E talvez seja isso que mais machuca. Não é só errar. É sentir que, mesmo no erro, existiu algo real. Algo que te marcou. Algo que você não consegue simplesmente apagar. O resto do dia passou lento. Pesado. Ele continuou o trabalho, mas quase não falamos. E talvez fosse melhor assim. Porque qualquer palavra poderia quebrar o pouco controle que ainda restava. Quando ele foi embora, no fim da tarde, a casa voltou a ficar completamente silenciosa. Mas não era mais o mesmo silêncio de antes. Antes, ele era vazio. Agora, era cheio. Cheio de pensamentos. De lembranças. De consciência. E eu fiquei ali, no meio desse silêncio, sabendo que, a partir daquele momento, nada dentro de mim seria como antes. Porque algumas coisas, quando acontecem, não fazem barulho na hora. Mas ecoam depois. Por muito, muito tempo. Depois daquele dia, nada mais aconteceu. Pelo menos, nada visível. Nenhum gesto fora do lugar. Nenhuma palavra atravessada. Nenhuma aproximação que pudesse ser apontada. Mas, ao mesmo tempo, tudo tinha mudado. E era impossível fingir que não. A gente continuou convivendo nos dias seguintes, como se estivesse tentando manter uma normalidade que já não existia mais. As conversas ficaram mais curtas. Os olhares, mais controlados. Como se os dois estivessem conscientes, demais. E talvez esse tenha sido o maior sinal de que algo tinha acontecido. O cuidado exagerado. A tentativa constante de não ultrapassar de novo uma linha que a gente já tinha cruzado. Mesmo sem tocar. Mesmo sem dizer. Ele focava no trabalho. Eu tentava me ocupar com qualquer coisa. Mas, de vez em quando, nossos olhares se encontravam. Rápido. Intenso.
E logo desviavam. Como se aquele segundo já fosse suficiente para lembrar tudo. Porque era. E foi assim até o último dia. O dia em que ele terminou a obra. Eu acordei com um peso estranho no peito. Antes mesmo de ver ele, eu já sabia. Alguma coisa estava se encerrando. E, ao mesmo tempo, alguma coisa ia continuar. Só que de outro jeito. Ele chegou como sempre. Cumprimentou como sempre. Mas tinha algo diferente. Mais contido. Mais distante. Ou talvez, mais consciente do que precisava ser feito. Passou o dia inteiro finalizando os últimos detalhes. Limpando. Organizando. Como se estivesse encerrando não só o trabalho, mas tudo o que aquilo representou. E eu fiquei ali, observando de longe. Sentindo aquele silêncio crescer de novo. Mas agora, não era vazio. Era cheio de coisas não ditas. Quando ele terminou, veio até mim. Pronto. Agora tá resolvido, disse. Eu olhei para a parede. Lisa. Limpa. Perfeita. Como se nunca tivesse existido problema ali. Mas eu sabia. Sabia que, por trás daquela superfície, algo tinha sido aberto, mexido, reconstruído. E comigo, tinha sido igual. Ficou ótimo, respondi. E ficou mesmo. Mas não era disso que eu estava falando. Ele assentiu, em silêncio. E, por um instante, pareceu que ele ia dizer mais alguma coisa. Mas não disse. E talvez tenha sido melhor assim. Porque algumas coisas, quando são ditas, deixam de ser suportáveis. Ele pegou as ferramentas. Guardou tudo com calma. Sem pressa. E cada movimento parecia carregar um peso maior do que o normal. Como se aquele momento estivesse sendo prolongado, mesmo sem intenção. Antes de sair, ele parou na porta. Virou levemente o rosto na minha direção. Qualquer coisa. Se precisar de novo. Ele não terminou a frase. Nem precisava. Eu só assenti. Tá bom. Simples. Neutro. Como se fosse só sobre trabalho. Mas não era. E a gente sabia. Ele saiu. E, dessa vez, o silêncio voltou de verdade. Pesado. Presente. Definitivo. Eu fechei a porta devagar. E fiquei ali parada por alguns segundos. Sem saber exatamente o que sentir. Porque não era só saudade. Não era só alívio. Era mistura. Confusão. Transformação. Ele terminou a obra, mas deixou outra inacabada dentro de mim. Uma parte que eu nem sabia que existia. Uma necessidade que eu não conseguia mais ignorar. Uma consciência nova sobre mim mesma. E isso não tem como desfazer. Porque a parede pode ser consertada. A casa pode voltar ao normal. Mas o que foi mexido por dentro, não volta pro lugar como antes. Nunca volta. E, naquele momento, eu entendi uma coisa que até hoje ecoa dentro de mim. Tem coisas que a gente constrói, sem perceber. E, quando percebe, já é tarde demais para desmontar. Eu passei dias tentando entender. Tentando encaixar cada sensação no lugar certo. Mas nada se encaixava. Porque não é simples. A traição começa no toque? Ou começa quando alguém faz você se sentir visto de novo? Quando alguém olha para você e parece enxergar não só o que você mostra, mas o que você esconde? É aí que tudo se complica. Porque eu percebi que o que aconteceu com o pedreiro não foi apenas sobre corpo. Não foi apenas sobre presença física. Foi sobre algo que faltava há anos. Um olhar que não julgasse. Uma atenção que não pedisse explicação. Um momento de conexão que parecia impossível de ter dentro do meu casamento. E foi isso que me deixou vulnerável. Foi isso que me fez cruzar linhas que eu jurava não cruzar. Eu fiquei acordada por noites pensando: será que todo mundo sente isso? Essa necessidade de ser visto, de ser reconhecido, de ser importante para alguém? E será que, às vezes, a traição começa antes do que imaginamos? Antes do beijo. Antes do toque. Antes de qualquer ação física. Às vezes, começa no olhar. Na sensação de que alguém realmente se importa. E é aí que mora a culpa. Porque você se vê entregue a algo que não deveria. Algo que você sabe que pode machucar. Algo que questiona tudo o que você acredita ser certo. E, ainda assim, não dá para negar que aquilo existiu. Não dá para apagar o que foi sentido. Não dá para fingir que não houve verdade ali. E talvez seja isso que mais machuca. Porque a verdade, às vezes é tão incômoda quanto a culpa.
Eu olho para trás e vejo os dias, os olhares, as conversas silenciosas. E percebo que, de alguma forma, aquilo me mostrou quem eu sou. Quem eu realmente precisava ser. O que eu realmente precisava sentir. Mas também me mostrou até onde posso ir antes de me perder completamente. E agora, quando fecho os olhos, eu me pego questionando: traição é apenas o que fazemos com o corpo? Ou é o que permitimos que o coração sinta? É difícil. É doloroso. E é humano. Porque todos nós queremos atenção. Todos nós queremos conexão. Todos nós queremos sentir que existimos de verdade para alguém. E às vezes, isso nos leva por caminhos que nunca imaginamos. Eu não posso mudar o passado. Não posso desfazer os olhares, os gestos, a presença. Mas posso aprender com eles. Posso aceitar que a verdade e a culpa caminham juntas. Que sentir algo não é necessariamente errado, mas ceder a isso sem pensar nas consequências. Isso é onde moram as cicatrizes. E então eu me pergunto: será que o que sentimos pode ser errado? Ou é apenas difícil de aceitar? Porque, no fim, a verdade é sempre mais complicada do que qualquer julgamento. E a culpa, essa, é só nossa para carregar.